Olá, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando com vocês aqui mais uma vez aqui nas minhas redes sociais, através das minhas redes sociais. E mais uma vez eu quero trazer para você uma palavra do Senhor, né? Hoje eu vou continuar aquele meu projeto, né, de ler a Bíblia para você que não tem uma Bíblia física, que talvez não tenha condições de ter uma, ou que talvez você tenha problema de ser cego que eu estou falando é de natureza mesmo, né, e possa ouvir. Então essa ministração é para você, meu irmão e minha irmã, que às vezes não tem condições de ler ou condições de ver, né, para a pessoa que é cega, e também para você que tem os dois olhos da cara, mas também está de olhos fechados e não vê. Então hoje eu vou ler Mateus, né, vou continuar e vou ler o capítulo 16, né, o capítulo 16 ele vai do versículo 1 até o capítulo 28, né? Aliás, o versículo 28, ele vai do 1 ao 28. É um capítulo curto, né? E está dividido em algumas partes. Por exemplo, os religiosos pedem um sinal, o fermento dos religiosos, Deus revela Jesus Cristo a Pedro e Jesus prendeu seu sacrifício, né? Essas são as quatro partes que está dividido esse versículo, esse capítulo, né? Perdão, esse capítulo, né? Então eu vou ler agora logo a primeira parte, que é os religiosos pedem um sinal. Esse vai do versículo 1 até o versículo 4. É curtinho. E eu não vou explicar muito, até porque eu vou ler, estou lendo aqui mais, nesse projeto aqui eu estou lendo mais, estou explicando menos. Mas eu vou dar uma explicaçãozinha básica, mais ou menos, né? Só um comparativo. Você também pode ler e meditar e também ter o seu entendimento. Então, vamos lá. Mateus capítulo 16, versículo 1 ao 4. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Isso aqui é os fariseus chegando-se a Jesus. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis que discernir a face do céu, e não discernis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, se retirou. Então, meus amigos, aqui está falando claramente que pessoas, vamos passar agora para o tempo da agora, o que quer dizer hoje no nosso tempo? Que pessoas que vivem nesse mar de manifestações malignas, pessoas que vivem adulterando, corrompendo, traindo, enganando, promovendo as mais diversas formas de pecado, que se justificam sendo bons, e se justificam querendo serem santos, e se justificam até mesmo na fé, né? São aquelas pessoas falsas que estão na igreja, mas ao mesmo tempo estão promovendo, né, as maiores atrocidades do pecado, né? Porque para Deus tudo é pecado, tudo é pecado. Todas as coisas malignas que não são do Espírito, que são da carne, é um pecado. Então essas pessoas nunca verão os sinais do final dos tempos. A eles a revelação é vedada, porque eles estão na verdade de olhos fechados. Os nossos olhos, a Bíblia fala que os nossos olhos só estão abertos quando estamos em Cristo, quando cremos na sua palavra. Aí sim é revelado toda a amplitude do amor e da graciosidade do nosso Deus. Então isso basicamente é isso, né? Claro que algumas pessoas vão ler diferente, vão dar explicações diferentes, vão dar entendimentos mais profundos, né? Eu quero um dia aqui passar para vocês o entendimento de versículo por versículo, mas no básico, na regra geral é isso, tá? Então vamos continuar. O fermento dos religiosos, ele vai do versículo 5 até o versículo 12.
Então vamos lá. Mateus, capítulo 16, versículos 5 ao 12. E passando os seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido o pão? Não compreendeis ainda que nem vós, lembrai-vos, que compreendeis ainda, nem vós, lembrai-vos dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, de quantos cestos levantastes? Caso não compreendesse que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus. E então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. O que isso quer dizer para hoje? Né? Para hoje. O que você pode entender para hoje? Isso aqui, meu amigo, está querendo dizer da mistura que muitos fariseus, né, muitos que se dizem filhos de Deus, muitos falsos profetas que estão por aí, misturando o evangelho, né? Falando para você, o que é misturar o evangelho? É você trazer lei. Hoje as pessoas, hoje é difícil encontrar uma pessoa que não crê em Deus. Você fala, você acredita em Deus? Todo mundo fala que acredita em Deus. Muitos, claro, que falam da boca para fora, né? E Deus é mais conhecido do que Jesus Cristo, né? Aí quando vai falar de Jesus, já em segundo plano. E aí essas pessoas não creem, como não creem verdadeiramente no Senhor, eles não creem na bondade, na graça, no merecimento, no favor imerecido. Então eles acreditam que o merecimento para Deus, para ter Deus, tem que estar pagando um preço. Tem que ter uma obra humana, tem que ter uma obra da carne. São os fariseus. Os fariseus eram aqueles que faziam o sacrifício, né, perante o povo, para os outros verem, mas na verdade todas essas ofertas do sacrifício, eles guardavam para si, e não para Deus. Eles eram aqueles que oravam em público para todas as pessoas verem, mas de fato o coração deles não estava com Deus, não estava com o Senhor Jesus. Na época Deus, né? Hoje não, hoje nós temos o nosso intercessor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E tem muitos aí, de algumas religiões, que acreditam que os intercessores deles são outras divindades, outros deuses, né? E a Bíblia não fala nada disso. Eu não sei de onde eles tiraram isso, mas eles misturam o evangelho. Então esses aqui são os fariseus e os saduceus na sua vida, que estão querendo misturar, estão querendo dizer que a sua fé não é suficiente, que tem que ter uma obra, né, que tem que ter um favor merecido. Eles não creem que nós não merecemos nada e que tudo que nos é dado de graça. Então eles não creem nisso, eles creem que tem que ter um mérito, tem que ter uma força humana, tem que ter uma obra da carne. Então é que ele crê. Então esses aqui são os fariseus e os saduceus na sua vida, que estão esquecendo que ele é o pão. Não precisa, Jesus aqui disse assim, que não precisa lembrar de trazer pão ou de comprar pão. Ele transformou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou mais de 15.000 pessoas, que a Bíblia fala que eram 5.000 homens, mas fora mulheres e crianças. E mulheres e crianças tinha muito mais do que os 5.000 homens. Então Jesus lembrou a eles que não era para eles estar. Quando eles falam que as palavras arrazoavam, é que eles estavam discutindo entre si. Eles estavam falando assim, mas nós estamos aqui, viemos lá da cidade e estamos aqui do outro lado, né, atravessaram o mar, provavelmente, que Jesus atravessou o mar para fazer alguns propósitos, né, alguns chamamentos. E aí eles estavam discutindo porque não compraram pão, e Jesus falou para eles que não precisavam se preocupar com o pão, que ele é o pão, ele é o nosso pão da vida. Então, porque ele já tinha transformado 5 pães e 2 peixinhos e alimentado milhares de pessoas. Ele tinha outra vez também, novamente, ele tinha transformado muitos pães, né, e ele alimentou milhares de pessoas. Então
Jesus é o multiplicador, ele é Deus. Ele multiplicou o pão e o peixe naquela época, que era alimento, o peixe naquele tempo era picanha de hoje, o pão era o gourmet mais seleto que tinha naquele tempo. E Jesus multiplicou com Pedro na pescaria, multiplicou mais de uma vez na pescaria, multiplicou entre todos que Jesus estava pregando. Então ele é o pão da vida. Então não é para você se preocupar com o que você vai comer amanhã, porque ele vai te dar, não importa. E se não tiver hoje, amanhã vai aparecer, se você tiver em Cristo. Mas quando você vê que para conseguir o seu pão, você tem que praticar uma obra do homem, aí, minha amiga, aí você vai ver o tempo todo na carne. Isso não quer dizer que a gente não tem que trabalhar, não. Claro, tem que trabalhar, tem que ganhar, mas todo o tempo em Cristo. Porque é Ele que está te dando. Não é você que faz por sua conta. Porque se não fosse Ele, você nem levantava da cama. Então vamos agora para outra parte. Então, Deus revela Jesus Cristo a Pedro. E essa parte vai do versículo 13 até o 20º. Então aqui de fato é Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 20º, ao versículo 20. Então vamos lá. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Isso aqui é Jesus falando com Pedro. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus Cristo. Então, isso aqui, meu amigo, o que eu vou falar para você? Eu vou falar praticamente falando aqui dos versículos. No versículo 13, Jesus perguntou, depois de uma caminhada, perguntou o que os homens diziam, o que eles pensavam de Jesus, né? E Pedro tinha respondido que o pessoal falava várias coisas, né? Falava que ele era um discípulo, falava que ele era um profeta, falava que ele era o João Batista que reencarnou, que o João Batista tinha sido executado, né? Jesus Cristo batizou, João Batista batizou, mas logo, pouco tempo depois, João Batista morreu. Jesus continuou o seu ministério, né? E Pedro, e Jesus perguntou a Pedro quem ele pensava quem ele achava que Jesus era. Então, ele disse: tu és o Filho de Deus. Então, Pedro, ele reverenciou primeiro a Deus, né? Porque Deus revelou para Pedro, né? Deu a certeza no coração de Pedro. Deus escreveu no coração de Pedro que aquele era o Filho de Deus, era o Cristo, né? E dizendo isso, Jesus reafirmou para ele que ele seria, a partir dali, daquela conversa ali, ele seria a igreja do Senhor. Não quer dizer que ele seria santo, que não ia pecar. Lá na frente eu vou ver outra parte, você vai ver que ele era um pecador igual eu e você. Nós poderemos ser levantados e sermos Pedro. Hoje em dia, nós somos esse Pedro, né? Porque aqui ele conta, no capítulo, no versículo 19, que ele dará as chaves a Pedro. E que o Pedro desligar na terra será desligado no céu. E que Pedro ligar na terra será ligado no céu. Então, o que quer dizer? Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Jesus naquela época falou isso porque era muito cedo para revelar quem ele era, porque ele ainda tinha o ministério para desenvolver, ele tinha ainda que ter alguns tempos na terra, e para não provocar aquele alarde, né? aquela multidão talvez descontrolada viesse a Jesus. Então ele disse: fica quieto, não fala nada agora não, que no tempo certo Jesus ia se revelar.
né, para todos. Como aconteceu. Quando chegou um tempo determinado dele ir para Jerusalém e se sacrificar por nós e morrer por nós e dar seu sangue, aconteceu tudo. Então, Jesus apenas pediu para não falar agora, né? Porque o mundo não iria compreender, aquelas pessoas não iam entender, era muito cedo. E Jesus tinha que adiantar o seu ministério. Meu irmão e minha irmã, traduzindo para os tempos de hoje, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, quando você crê no sangue, você se torna apóstolo do Senhor, você se torna discípulo, você se torna Pedro. Seja Pedro na sua igreja, seja Pedro hoje nas obras do Senhor, porque você tem esse poder de ligar e desligar. O que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado no céu. Ou seja, aqui está indicando que Deus ouve as suas orações. O Senhor Jesus Cristo, que Ele é Deus, Ele ouve as suas orações, ouve o seu clamor, e no momento certo, na oportunidade certa, Ele te mostrará, Ele te revelará todas essas coisas para você, e você verá realmente os sinais, que naquela outra parte que eu falei, dos sinais dos tempos. Então seja Pedro, ligue e desligue na terra o que você quiser, né? Foque no Senhor Jesus, coloque Ele no centro, que você será edificado. E o que você ligar na terra será ligado no céu. Se você desligar na terra, será ligado no céu, porque Ele vai ouvir as suas orações, né? A Bíblia fala que quando Abraão estava lá, naquele reino, né? Aquele rei que ficou com a mulher dele, e que Deus tinha repreendido, e que todas as mulheres de lá ficaram estéreis, e que a mentira de Abraão, o rei não entendeu, porque a mentira de Abraão condenou o rei e todo o povo, mas Deus se revelou a ele, né, e falou para ele, que é o rei lá daquele reino, que era o reino de Abimeleque, o rei era Abimeleque, né, e Deus revelou para Abimeleque: olha, peça para Abraão orar por você, que a oração dele eu vou escutar. E aí Abraão abençoou, Abraão orou para ele, e todas as mulheres voltaram novamente a ser férteis, né? E o rei ainda enriqueceu Abraão. Abraão foi um filho muito... Abraão foi considerado, chamado amigo de Deus, né? Hoje a nossa descendência é de Abraão. Hoje nós viemos da descendência de Abraão. É por isso que nós somos tão abençoados. Antes da lei, o nosso grande Deus já tinha colocado a graça à nossa disposição. Porque Deus sabia que lá na frente ia ter o pagador. Ele ia mandar o seu filho que ia pagar toda a nossa vida. Então Ele fez todo o nosso trabalho, nós não fizemos nada. Mas no final do mês a gente chega e recebe o nosso salário. Porque Deus não quer que você se esforce, Deus quer que você fique no seu descanso, mas em Cristo, em nosso Deus, nosso Criador, né? Então vamos continuar. Então Jesus prediz seu sacrifício. Então aqui essa parte vai do capítulo, do versículo 21 até o versículo 28. Então aqui é Mateus, capítulo 16, versículo 21 ao 28. Né? Deixa eu ver, confirmar, 28. Então, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Pois quem aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai
com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que venham vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui nesse versículo aqui, 28, aqui nesse versículo 28, o que Jesus está dizendo? Aqui ele já está apontando, e ele está falando que o reino dele vai vir aqui na terra, e que vai durar 1000 anos. E aqueles que estão nele, aqueles que se abstineram, renunciaram-se a si mesmos, vão reinar. E é o que eu falo para você cuidar das suas boas obras. As suas obras é o quê? Liberar perdão, liberar amor. Estar em Cristo verdadeiramente significa ter amor, ter compaixão, liberar perdão para pessoas que te fizeram maus, liberar amor para quem você não conhece. Isso aí vai constituir para você em obras boas. Isso significa que você está em Cristo, né? Compartilhar a palavra, né? Essa palavra mesmo você pode compartilhar, é a palavra do Senhor, né? E viver as coisas que são espirituais e não as coisas que são da carne, porque as coisas da carne ficarão aqui e não valem nada para Deus. A Bíblia fala que as obras da carne, as obras do mundo são consideradas trapos de imundície, né? Elas são obras mortas. E vocês viram aqui também que no capítulo 23, né, aliás, no versículo 23, Pedro foi repreendido por Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele, aqui no capítulo 23, no versículo 23 fala: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás, Satanás. Por quê? Porque Pedro estava querendo desanimar Jesus do propósito que ele tinha, querendo dizer que não, nós vamos protegê-lo. Inclusive Pedro chegou a se armar, né? Chegou a comprar uma espada, né? Que foi a espada que ele cortou a orelha de Michael, né? Aquele guarda que Jesus pegou a orelha dele no chão, levantou e curou, grudou novamente no corpo do soldado. Então, isso aí isso aí seria mais uma tentação de Satanás. Satanás não queria que isso acontecesse, né? E usou Pedro. E Jesus falou, repreendeu. Então, meu amigo, isso quer dizer que Pedro foi prometido, a promessa para ele foi que ele seria a pedra, seria a igreja, seria a rocha, né? Que Jesus deixou aqui na terra. E realmente foi. Isso foi cumprido. Mas que Pedro, lá na frente também, foi tentado. Isso acontece com nós hoje. Você está em Cristo, está no amor do Senhor, reconhecer que Ele é o nosso Rei, reconhecer que Ele é o nosso Salvador, e que estamos debaixo do sangue dEle, estamos blindados aos olhos de Deus, nosso Criador. Deus não vê, porque o sangue está cobrindo. O sangue é o sangue dEle, é o sangue poderoso, é o sangue de Deus. E o sangue de Deus tem poder. Então nós somos parte do corpo do Senhor Jesus. Ele é o nosso pão. Então estamos blindados. Mas quer dizer que não sofreremos tentações? Sofreremos sim. Quer dizer que não passemos por tribulações? Passaremos sim. Quer dizer que não andaremos no vale da sombra e da morte? Andaremos sim, mas andaremos com o Senhor. Porque o nosso momento, o Satanás, ele vai ter milésimos de momentos para te atacar, para te acusar, mas no mesmo momento você vai dizer: está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreenda todas essas coisas maléficas, repreenda essas misturas dos saduceus e dos fariseus, que são hoje nas nossas vidas, que são aquelas pessoas que ficam te levando para o caminho errado, ficam querendo te convencer que você tem que pagar o seu pecado promovendo uma obra humana, né? Fica convencendo a você de que você tem que odiar o seu próximo porque ele te fez um mal, porque ele te maltratou, porque ele te acusou, porque ele te feriu no seu coração. Nada disso, meu amigo, isso é mistura. Isso aí é coisa maligna. Isso aí está querendo tirar você do foco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não cai nessa armadilha. Satanás não tem poder sobre si. Ele chega, mostra, ele pode te tentar, mas você é forte o suficiente para se defender e dizer: não, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Está repreendido.
eu não te conheço, você não tem poder sobre mim, Satanás, porque eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou filho, o meu Salvador é o Senhor Jesus Cristo e Ele é o meu representante. As minhas coisas, os meus pecados, todo está debaixo do seu sangue. O sangue dele não só cobriu, mas como removeu. E a Bíblia fala que Deus falou, e dos seus pecados eu não me lembrarei. Ou seja, está totalmente riscado, está deletado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então creia nessa verdade, meu irmão e minha irmã, entendeu? Porque você vai estar glorificado, você estará herdando a sua coroa, você estará fazendo obras que vão significar ouro e pedras preciosas perante o fogo do divino Espírito Santo, do nosso Deus. O fogo do Espírito Santo vai testar a sua obra e ela vai ser aprovada. E você terá a sua coroa. Porque o que você ligar aqui na terra será ligado no céu, e o que você desligar no céu, na terra, será desligado no céu. Então creia nessa verdade que você tem poder, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos revestiu desse poder, nos deu autoridade para pisar na cabeça de Satanás, na cabeça do acusador, e nada te acontecerá. Então tudo isso que existe isso aí, você passará por essas coisas, mas mal nenhum te acontecerá. Amém? Então, confirme, porque o nosso Deus é o sim e nós somos o amém. Amém para o sim. Diga sempre amém, amém para a palavra do Senhor. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Na casa de meu pai, a Bíblia fala que o Senhor Jesus falou, na casa do meu pai tem muitas moradas. E com certeza tem uma morada para você e para mim, tá bom? Então até o outro dia, compartilhe essa palavra, se inscreva no meu canal, porque você vai ser edificado, você vai ser muito fortalecido.